Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num tema bem interessante. E vamos ser sinceros, um pouco incômodo também, né? Liderança na advocacia brasileira. Você já se deparou com aqueles líderes, geralmente sócios, que parecem ter ficado presos em outra época? Ah, com certeza. Aqueles que acreditam que liderar é sinônimo de impor medo e usar a grosseria como ferramenta de motivação. É aqueles que gritam, esbravejam, apontam o dedo. Exatamente. Os famosos líderes grush, como o André Medeiros, sócio da Advoco Brasil, bem coloca no artigo dele. E ele tem razão, viu? Esse estilo de liderança tão presente ainda em muitos escritores está se tornando cada vez mais ineficaz e, na verdade, prejudicial. Prejudicial, faz mal para todo mundo. O André, como advoco, tem acompanhado a evolução do mercado jurídico desde 2012. Hum, E ele coloca essa questão de forma bem provocadora nesse artigo, que a gente vai, como eu disse, dissecar hoje. vamos mergulhar fundo. Liderança que inspira. É. Da grosseria à admiração na advocacia. Um guia para sócios que querem mais. O título já diz tudo, né? Já coloca a gente para pensar. É quem realmente quer ser admirado pela grosseria. Pois é. Mas a realidade, a gente sabe, é que muitos escritórios ainda funcionam, né? É. Sob essa lógica, e o impacto disso no ambiente de trabalho, na produtividade, é enorme. É enorme. E quais são as consequências práticas na sua visão dessa cultura do medo, digamos assim? Olha, vamos pensar na realidade da advocacia brasileira. Uhum. Alta pressão por resultados, prazos apertados, clientes exigentes. É verdade. Imagine só como esse ambiente já naturalmente tenso se torna ainda mais difícil quando a equipe precisa lidar com um líder que usa a grosseria como forma de gestão. É, a rotatividade nas equipes, o desgaste, a falta de engajamento. Parece que essa fórmula só leva à exaustão, né? É. Tanto para quem lidera quanto para quem é liderado. Exatamente. É. E a longo prazo, quem sofre é o escritório como um todo. Perde-se talentos, a criatividade se sufoca e, no final, os resultados acabam sendo prejudicados. É, ninguém ganha com essa história. E aí, o Medeiros propõe, então, uma mudança radical, né? A gentileza como superpoder. É a gentileza como superpoder. Mas como aplicar a gentileza em um ambiente tão competitivo e exigente como a advocacia? É aí que está o ponto central do artigo. Não se trata de ser bonzinho ou permissivo, mas de adotar uma postura que coloca a empatia e a comunicação não violenta como pilares da liderança. Interessante. E ele usa um termo bem interessante para ilustrar essa mudança, que é a comunicação não violenta, ou CNV. CNV, né? CNV. E como a CNV se aplica na prática dentro de um escritório? Imagino que não seja simplesmente evitar usar palavrões, né? Não, não, vai muito além disso. A CNV é muito mais profunda. Vai. Ela se baseia em 4 pilares. Uhum. Observar sem julgar, conectar-se com as emoções, expressar as necessidades com clareza e fazer pedidos ao invés de dar ordens. Entendi. Imagina, por exemplo, um líder que precisa dar um feedback negativo a um membro da equipe. Em vez de simplesmente criticar o erro, ele pode usar a CNV para se conectar com a emoção do colaborador, entender as razões por trás do erro e, a partir daí, construir um diálogo que leve ao aprendizado e à melhoria. Nossa, bem diferente, né? Parece um processo bem mais construtivo e humano do que simplesmente apontar o dedo e dizer, você errou. Mas na correria do dia a dia, como um líder pode colocar esses princípios em prática? Boa pergunta. Medeiros dá algumas dicas práticas no artigo. A primeira delas é a escuta ativa, ou seja, dedicar tempo para ouvir de verdade o que a equipe tem a dizer. Sem interromper, sem julgar, sem já estar pensando na resposta. É algo bem difícil de fazer, confesso, principalmente quando a gente está sob pressão com a agenda lotada. Exige um esforço. Mas pelo que ele descreve, parece ser um investimento que vale a pena, né? Com certeza. Quando um líder se mostra realmente disposto a ouvir, ele cria um ambiente de confiança e respeito. E a partir dessa escuta, ele pode começar a entender as necessidades da equipe e buscar soluções em conjunto. Faz sentido. Outro ponto que ele destaca é a importância de reconhecer e validar as emoções, né? Sim, sim. Mas como lidar com as emoções em um ambiente profissional, principalmente em situações de conflito? É natural que as emoções aflorem em momentos de pressão, mas ignorá-las ou reprimi-las só tende a agravar os problemas. A CNV nos ensina a acolher as emoções, tanto as nossas quanto as dos outros, e a partir daí, buscar soluções mais justas e equilibradas. Retomando nosso deep dive sobre liderança inspiradora na advocacia, com base no artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, vimos na primeira parte como a gentileza pode ser um superpoder e como a comunicação não violenta, a CNV pode transformar a forma como lidamos com os desafios do dia a dia. E confesso que esse conceito de CNV me deixou bastante curioso. A advocacia, por natureza, exige que sejamos assertivos, objetivos, diretos, né? Sim. Como conciliar essa necessidade com a proposta da CNV de expressar as nossas necessidades sem agredir o outro? Essa é uma excelente pergunta e, na verdade, toca em um dos pontos mais importantes do artigo do Medeiros.
A CNV não se trata de ser passivo ou evitar o confronto. É sobre encontrar um equilíbrio entre defender os seus interesses e respeitar as necessidades do outro. Entendi. Então, como aplicar isso, por exemplo, numa situação de negociação onde os ânimos podem estar à flor da pele? Medeiros dá um exemplo interessante no artigo. Imagina que você está negociando um contrato com um cliente e ele faz uma proposta que você considera inaceitável. Em vez de responder com um não categórico, a CNV sugere que você expresse a sua necessidade. Por exemplo, eu preciso garantir que o contrato seja justo para ambas as partes e, em seguida, faça um pedido. Você estaria disposto a reconsiderar esse ponto. Entendi. Entendi? É como se a CNV nos ajudasse a direcionar a conversa por um caminho mais colaborativo, buscando soluções que atendam aos interesses de todos os envolvidos. Exatamente. E isso se aplica não só às negociações com clientes, mas também à comunicação interna, à gestão de conflitos, à resolução de problemas. Aham. Mas quando a gente lida com o famoso líder G, como usar a CNV para lidar com alguém que não está, digamos assim, muito aberto ao diálogo? O Medeiros reconhece que lidar com esse tipo de líder pode ser um desafio e tanto, mas ele lembra que a CNV também é uma ferramenta de autoproteção. Ou seja, mesmo que o outro não esteja utilizando a CNV, você pode usar os princípios dela para se comunicar de forma mais assertiva e evitar se deixar levar pelas emoções. Então, em vez de entrar no embate, a CNV nos ajudaria a manter a calma e buscar uma solução mais pacífica para o conflito. Exatamente. A CNV nos convida a observar a situação com mais clareza, a identificar as necessidades por trás dos comportamentos e a buscar soluções que atendam a essas necessidades sem abrir mão dos nossos próprios limites. E como isso se aplica na prática dentro de um escritório de advocacia? Imagina, por exemplo, que você recebe uma bronca injusta de um sócio. Em vez de reagir com raiva ou se colocar na defensiva, você pode usar a CNV para expressar como você se sente. Por exemplo, eu me sinto desrespeitado quando você fala comigo dessa forma e, em seguida, fazer um pedido. Eu gostaria que você me explicasse o que aconteceu de forma mais calma e respeitosa. É claro que isso exige muita maturidade e autocontrole, né? É. Mas me parece uma forma muito mais eficaz de lidar com a situação do que simplesmente revidar a grosseria com mais grosseria. Com certeza. E, a longo prazo, essa postura assertiva e respeitosa tende a gerar mais resultados positivos do que simplesmente entrar num jogo de poder. É verdade. O Medeiros também fala bastante sobre a importância de criar um ambiente de trabalho positivo e inspirador, né? Sim, sim. Mas, na correria do dia a dia, como um líder pode encontrar tempo e energia para se dedicar a isso? Ele dá algumas dicas bem interessantes no artigo. A primeira delas é a importância de celebrar as conquistas da equipe. Não precisa ser nada grandioso, um simples parabéns, um agradecimento sincero, um reconhecimento público do bom trabalho já faz toda a diferença. Esses pequenos gestos demonstram que o líder está atento ao que a equipe está fazendo e que valoriza o esforço de cada um. Exatamente. E isso contribui para criar um clima de positividade e colaboração no escritório. Outra dica importante é investir no desenvolvimento da equipe. Isso pode ser feito por meio de cursos, treinamentos, mentorias, workshops, enfim, qualquer iniciativa que ajude os colaboradores a crescerem profissionalmente. Mas, no mercado tão competitivo como o da advocacia, será que as empresas estão realmente dispostas a investir no desenvolvimento da equipe? O Medeiros argumenta que esse investimento não é apenas um gesto de gentileza, mas sim uma estratégia inteligente para garantir a competitividade do escritório. Afinal, no mercado cada vez mais exigente, o diferencial competitivo de um escritório está cada vez mais na qualidade dos seus profissionais. Faz sentido. E essa lógica se aplica a todos os níveis da equipe, desde os estagiários até os sócios, certo? Com certeza. Investir no desenvolvimento dos estagiários, por exemplo, garante que eles cheguem mais preparados para os desafios da profissão. Investir no desenvolvimento dos advogados júniores e plenos os ajuda a se tornarem profissionais mais completos e eficientes. Investir no desenvolvimento dos sócios ajuda a se tornarem líderes mais inspiradores e a conduzir o escritório com mais sabedoria e visão estratégica. É como se o desenvolvimento da equipe fosse um ciclo virtuoso que beneficia a todos e impulsiona o sucesso do escritório como um todo. Exatamente. E para que esse ciclo funcione, é fundamental que o líder crie um ambiente de confiança e respeito, onde os colaboradores se sintam à vontade para expressar suas ideias, compartilhar seus conhecimentos e aprender uns com os outros. E como o líder pode fazer isso na prática? Medeiros sugere algumas ações bem interessantes, como a criação de grupos de estudo, a organização de workshops internos, o incentivo à participação em eventos e congressos da área, a promoção de debates e discussões sobre temas relevantes para a advocacia. Ou seja, criar um ambiente onde o aprendizado é constante e onde todos se sentem estimulados a crescer e evoluir juntos. Exatamente. E quando o líder se coloca como um facilitador desse processo de aprendizado, ele se torna um líder inspirador,
que guia a equipe pelo exemplo e pelo conhecimento. E falando em conhecimento, você mencionou que o André Medeiros sugere algumas ferramentas práticas para ajudar os líderes a colocarem esses princípios em ação. Sim, ele destaca 2 ferramentas que podem ser muito úteis para promover a organização e a justiça dentro do escritório: a pesquisa de clima e a metodologia ATV para análise da carga de trabalho. A pesquisa de clima eu conheço, mas confesso que nunca ouvi falar dessa metodologia ATV, como ela funciona. A metodologia ATV, que significa atividade, tempo e volume, é uma forma simples e eficaz de mapear como a carga de trabalho está distribuída entre os membros da equipe. Basicamente, o líder precisa listar todas as atividades que são realizadas no escritório, estimar o tempo médio que cada uma delas demanda e o volume de cada atividade que é realizado por cada membro da equipe. Interessante. E com base nesse mapeamento, o que o líder pode fazer? Com os dados da ATV em mãos, o líder pode identificar se há algum membro da equipe sobrecarregado, com um volume de trabalho excessivo ou com atividades que demandam mais tempo do que o disponível. Também é possível identificar se há alguém com tempo ocioso que pode ter suas funções reavaliadas ou receber novas responsabilidades. Ou seja, a ATV ajuda o líder a ter uma visão mais clara e justa da distribuição de trabalho dentro da equipe, evitando o burnout de uns e o desinteresse de outros. Exatamente. E com essa visão, o líder pode tomar decisões mais estratégicas para otimizar a produtividade da equipe, garantir a qualidade dos serviços prestados e promover um ambiente de trabalho mais equilibrado e justo. E aí, voltando ao nosso deep dive sobre liderança inspiradora na advocacia, a gente viu nas partes anteriores como gentileza, comunicação não violenta, o desenvolvimento da equipe, tudo isso, né? São pilares para a construção de um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo, né? Baseado no artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, a gente está falando sobre isso. E a gente explorou também, né, ferramentas práticas como a pesquisa de clima e a metodologia ATV para auxiliar os líderes na gestão da equipe, né? A construção de um ambiente mais justo e equilibrado. Ferramentas importantes, né? E por falar em justiça e equilíbrio, eu lembrei de um ponto que o André Medeiros destaca no artigo e que me chamou a atenção, que é a importância da análise de papéis e responsabilidades dentro da equipe, né? Sim, excelente ponto. Isso aí é algo que muitas vezes é negligenciado, mas que tem um impacto enorme na organização e na eficiência do escritório. Quando cada membro da equipe tem clareza sobre suas funções, responsabilidades e expectativas, o trabalho flui de forma muito mais harmoniosa, né? Imagino que isso ajude a evitar retrabalhos, conflitos e frustrações, né? Sem dúvida. E o André Medeiros sugere que essa análise seja feita de forma individualizada, né? Considerando o nível de experiências, as aspirações de cada membro da equipe. Ele divide a equipe em 3 níveis: juniors, planners e seniors. E como que essa análise se aplica a cada um desses níveis? Bom, para os juniors, o foco deve ser em garantir que eles estejam recebendo as tarefas adequadas para o seu nível de experiência, né? Que eles estejam sendo desafiados a aprender e desenvolver suas habilidades, mas sem serem sobrecarregados, né? É importante acompanhá-los de perto, oferecer feedback constante, garantir que estejam se desenvolvendo na direção certa. Ou seja, garantir que eles estejam tendo uma experiência positiva, né? Isso. Enriquecedora. Que os prepare para os desafios da profissão. Exatamente. Para os plenos, a análise deve se concentrar em verificar se eles estão realmente atuando como plenos, né? Ou seja, se estão assumindo responsabilidades mais complexas, liderando pequenos projetos, orientando os juniores e, claro, continuando a aprender e a se desenvolver. É importante que eles se sintam desafiados, né? Que tenham a oportunidade de mostrar o potencial deles. Com certeza. E para os senhores, a análise deve focar em avaliar se eles já demonstram as habilidades de liderança, gestão e visão estratégica que são essenciais para um futuro sócio. É como se a análise de papéis e responsabilidades fosse um mapa que guia o desenvolvimento de cada membro da equipe, né? Desde o início da trajetória no escritório até a possibilidade de se tornar um sócio. Uma ótima analogia. E quando esse mapa é claro e bem definido, todos se beneficiam. A equipe, o escritório e, claro, os clientes. E no final das contas, essa é a grande mensagem que o André Medeiros nos deixa nesse artigo, né? A liderança inspiradora não é apenas uma questão de fazer o bem, mas também de inteligência estratégica. Concordo plenamente. Um escritório que investe em seus talentos, que cria um ambiente de trabalho positivo, que cultiva uma cultura de colaboração e desenvolvimento, se torna mais forte, mais competitivo e mais preparado para enfrentar os desafios do mercado. E nesse mundo em constante transformação, com a tecnologia avançando a passos largos, as demandas dos clientes cada vez mais complexas, a liderança inspiradora se torna ainda mais crucial para o sucesso de qualquer escritório de advocacia. Sem dúvida. E o artigo do André Medeiros nos oferece um guia prático e inspirador para trilhar esse caminho da transformação. E para você que nos acompanhou nesse Deep Dive, fica o convite para refletir sobre o seu estilo de liderança. Que tipo de líder você é?
E que tipo de líder você quer ser? Que tem que usar os insights que a gente discutiu hoje para inspirar a sua equipe, cultivar um ambiente de trabalho mais positivo e construir um legado de sucesso para o seu escritório. Lembre-se, a gentileza, a empatia e o desenvolvimento das pessoas são os pilares de uma liderança que realmente faz a diferença. E para aprofundar seus conhecimentos sobre gestão de escritórios de advocacia, acesse o site da Advoco Brasil. Lá você vai encontrar diversos recursos, artigos, ferramentas e dicas valiosas para impulsionar o sucesso do seu escritório. Esperamos que vocês tenham gostado deste Deep Dive. Até a próxima!